Muito obrigado, muito obrigado. O assunto de hoje é: criança não gosta de estudar ou criança não tem interesse pelo estudo? O que você pensa sobre esse assunto? Dr. Masaru Taniguchi afirma que toda criança gosta de estudar e que não existe criança que não gosta de estudar. E que a criança que não gosta de estudar, na verdade, não tem interesse pelo estudo. O que é? Qual a diferença entre estudar e ter interesse? É isso que vamos ver. 7 perguntas que os pais devem saber responder. Educar criança é educar pais, por isso que tem as perguntas que todos os pais devem saber responder. Como uma criança pequena, de tenra idade, estuda? Pequena, aquele ainda do maternal. Para que estudar? Para que serve o estudo? Como descobrir o talento e a vocação? Se você não souber responder as 3 perguntas anteriores, você não vai conseguir responder essa pergunta. Como descobrir o talento e a vocação? Nem terá resposta para a 5ª pergunta, que é como desenvolver o interesse pelos estudos. E muito menos vai saber responder a essa pergunta. Como orientar uma criança que não estuda? Por que que Para que estuda? Para que serve estudo? E a última questão mais importante, que é também o que é mais importante: estudar ou aprender? São essas perguntas que todos os pais deveriam saber responder. Contar o relato da senhora Keiko Bando. Ela tem 32 anos, moradora de Tóquio. Ela sempre teve muito interesse pelos filhos, ela é tipo rigorosa. O seu filho estava no primário, terceiro ou quarto primário, tinha interesse por coisas, artes, do que pelo estudo da ciência em si. De uma época para cá, quando ele estava concluindo o primário, naquela época tinha um exame de admissão para entrar no ginásio, ele perdeu o interesse pelo estudo, deixou de fazer tarefas escolares. A sorte que a senhora Keiko, nessa época, já frequentava a reunião das mães e das crianças. Ela tinha aprendido que toda criança gosta de estudar e que não é que não gosta de estudar, às vezes não tem interesse pelo estudo e que, se orientar direito, vai retomar o estudo. E ela viu que seu filho não fazia certas tarefas de casa, de certas matérias. Era tipo bem severa, que tinha uma vontade tremenda de repreender o filho. Ela diz assim: várias vezes precisei dizer a mim mesma: está tudo bem, ele é filho de Deus e não há com que me preocupar. Ele está aprendendo aquilo que ele gosta, que é possível neste momento. Isso graças à palestra que ela tinha ouvido. Mesmo que no momento que batia insegurança, a vontade de repreender, ela se continha e dizia para o filho: olha, eu sei que você não gosta, né, de certas matérias, mas para ser um bom artista ou fazer um bom profissional, precisa ter conhecimento de tudo, não adianta só saber sobre arte. E incentivava você consegue, você é inteligente, você é capaz. Depois de meio ano, quase um ano, o seu filho começou a mudar de comportamento, começou a fazer as tarefas escolares, e quando chegou na época de fazer o exame de formatura do primário e exame de admissão ao colégio, mesmo sendo desacreditado por quase toda a maioria, ele conseguiu se aprovar. E ela conta: se não fosse a mudança da minha atitude, eu creio que meu filho teria sido reprovado. Isso mostra o quanto é importante. Para que estudar? Para que serve o estudo?
como descobrir o talento e a vocação. Quando perdeu o interesse pelo estudo, como estimular, como orientar. São coisas fundamentais para poder orientar as crianças. Todas as crianças, por natureza, gostam de estudar. A criança, por natureza, gosta muito de aprender, isto é, de estudar. Se aparenta ao contrário porque existe algo que impede a manifestação desta natureza. Toda criança gosta de estudar, isso é um fato, né? É curioso, quando é pequeno principalmente. Depois, por que vai perdendo o interesse? O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa. Os pais deviam saber o que aconteceu, se foi problema dos pais ou alguma coisa na escola que desestimulou o aprendizado. Por que deixou de questionar, perguntar, querer aprender? Querer aprender é estudar. Existe algo que uma criança não suporta nos pais, que é aquilo que os pais só consideram que está estudando quando está diante dos livros e cadernos escolares. E era o caso do filho da senhora Keiko. Como não tinha interesse por arte, então via revista, via programa, ouvia música. Isso era aprendizado para ele, isso era aprender, isso era estudar para ele. Quando a mãe reconheceu isso e trabalhou isso, aceitou isso, viu que aquilo que o filho estava fazendo era estudo, o filho deixou de reagir negativamente em relação aos pais. Existe algo que uma criança não suporta, que é exatamente isso. Quando os pais só consideram que está estudando quando está diante de livros e cadernos escolares. Mas não é só no livro e no caderno escolar que acontece o aprendizado. Por natureza, não existe criança que não gosta de estudar. Toda criança gosta de estudar. Apenas deixa de mostrar essa natureza verdadeira quando não consegue se expressar por falta de estímulo, por falta de compreensão dos pais de que está estudando e aprendendo a todo instante. Como os pais dizem, você não estuda, você não gosta de estudar, o poder da palavra. Quando o pai e a mãe, mesmo que não diga para a criança que não gosta de estudar, o pai e a mãe pensa, ele não gosta de estudar. Isso, a mente da criança é quase uma extensão da mente dos pais. Ela capta como o poder da palavra se manifesta como fato físico, acontecimento, a criança passa a não estudar, passa a demonstrar o não gostar de estudar, mas no fundo ele gosta de estudar. É pela falta da compreensão dos pais que ela deixa de ter interesse, passa a não gostar do estudo. Criança é reflexo dos pais. Quando os pais conseguirem ver não é ver com os olhos, né? Só com o olho físico. O olho físico vai ver criança brincando, filho que não está estudando, não está no caderno lendo o livro. Mas é ver realmente que seus filhos estudam em todos os movimentos e ações. Todos os movimentos e ações, tudo que estiver fazendo. Uma criança pequena, por exemplo, quando joga uma poeira no ar, ela está estudando. Quando a criança rabisca a parede, ela está estudando. Só que está estudando de forma errada. Os pais devem dizer, olha, você gosta muito de desenhar, eu vou te dar um papel, vou te arrumar um lugar adequado, a criança vai ficar feliz. Isso aí deixa a parede feia, né? E tem que dizer, olha, a parede fica feia, as visitas não vão gostar de ver isso, que você faz essas coisas, mas se você fizer no papel direito, eles vão mostrar, eles vão gostar. E, naturalmente, estimular
compreender que a criança, quando faz aquilo, rabisca a parede, ou rabisca o móvel, ou qualquer outra coisa, ela está aprendendo, ela está estudando com isso. Se os pais fizerem isso, vai acontecer mudanças maravilhosas nos filhos. É o que aconteceu com o filho da Dona Keiko. Não gostava de certas matérias, gostava de coisas relacionadas à arte. De mesmo pequeno, ainda já tinha essa vocação natural. Quando a mãe mudou a postura, o filho passou a estudar as matérias que ela achava que não gostava. Na verdade, quem pensa que os filhos não gostam de estudar são os pais, não são as crianças. Manifesta aquilo que vemos, aquilo que você bota na sua cabeça, você vê mentalmente. A criança é extremamente sensível a vibrações mentais dos pais. Tem um vídeo que eu falo sobre estrutura da mente, as mentes se comunicam. E fica bem claro que em crianças que ficam com doenças graves, nesse vídeo em particular, uma criança que tinha ficado paralítica, a paralisia da criança mudou quando mudou a mente dos pais. Só para ter uma ideia de quanto é a poderosa influência da mente dos pais. Manifesta aquilo que vemos. Tem um filme que ilustra bem isso, que é filme de criança da Pixar, Divertidamente. Criança é extremamente sensível a vibrações mentais dos pais. Ser estudiosa é a natureza da criança. Ver, ser curiosa, querer aprender é a natureza da criança. Enquanto não fixar na mente dos pais este princípio fundamental, não conseguirão tornar as crianças estudiosas. Porque existe uma lei mental que diz: manifesta aquilo que nós vemos, aquilo que nós vemos mentalmente, tá? Não no olho. Não é fazer de conta que imaginar seu filho estudando, não é isso. Isso ajuda, mas não é isso. É crença, é acreditar que ela está aprendendo quando estiver fazendo qualquer coisa. Considera isso é um aprendizado. Tudo que a criança estiver fazendo é um aprendizado. E depois, sim, devagar, mudar o foco. O interesse da criança é aquilo, mas tem que mostrar que tem que se interessar, que tem outras coisas interessantes além daquilo. Manifesta aquilo que vemos, é a lei da manifestação deste mundo, aquilo que nós mentalizamos. Manifesta aquilo que nós vemos, é aquilo que nós mentalizamos. Mentalizamos não é fazer uma imagem só. Isso também é mentalização. Mais do que isso é acreditar que toda criança gosta de estudar. Crer, ter a certeza interior. Como manifestar a criança que gosta de estudar? O que fazer para manifestar a criança que gosta de estudar? Uma criança que não gosta de estudar, por mais que esforce, por mais que obrigue, por mais que castigue, não se transforma em criança estudiosa por causa da distorção causada pela mente dos pais, porque a mente dos pais parte do princípio que a criança não gosta de estudar e quer obrigar a estudar. Quando os pais mudarem a mente, toda criança gosta de estudar, eles vão naturalmente começar a estudar. Basta os pais modificarem a mente para que se manifeste a natureza da criança que gosta de estudar. É o que aconteceu com a filha da senhora Keiko. Ela era rigorosa, era uma mãe rigorosa e cobrava pelo estudo. A criança não tinha interesse por certas matérias, mas ela queria obrigar a criança a estudar. Mas quando ela aprendeu que ela que tinha que mudar, a criança mudou e naturalmente passou a estudar. Além das matérias que ele gostava, passou a estudar as matérias que ele não gostava. Isso porque mudança da mentalidade dela mudou a mentalidade
do filho que passou a ter interesse também por outros assuntos que ele não tinha interesse. Estudo dos filhos é estudo dos pais. Quem tem que estudar é o pai, não são os filhos. Estudo dos filhos é estudo dos pais. Em vez de tornar o filho estudioso, enumere 10 pontos que o fazem não gostar de estudar. Em vez de querer mudar a criança, obrigar a estudar, enumere 10 pontos. Por que a criança não gosta de estudar? Tenta entender isso. Para isso, você tem que partir do princípio do que toda criança gosta de estudar. Porque se você partir do princípio que não gosta de estudar, você vai ver o defeito dele. Você tem que ver a perfeição. Criança gosta de estudar. Se gosta de estudar, o que tem que fazer para manifestar isso? Isso é atitude proativa. Em vez de ter a atitude reativa, vendo os pontos errados e tentando corrigir, tem que ser proativo. Para ser proativo, tem que partir do ponto fundamental inicial, que é todo filho, toda criança gosta de estudar. Quando você parte do princípio que toda criança gosta de estudar, se toda criança gosta de estudar, não tem nada que ele não estude, então você não vai ver defeito. A pergunta proativa que você vai fazer é: o que eu tenho que fazer para que meu filho manifeste esse gosto pelo estudo? Toda criança gosta de estudar. Muito obrigado.